Olá, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Hoje eu estou aqui a pedido da Silvana, ela quer saber quais as suculentas que eu tenho aqui de sol e de sombra. Eu vou falar um pouquinho delas aqui, começando pela a Avortia fasciata. É uma suculenta muito boa de cuidar, gente, ela não dá trabalho nenhum e ela pode ficar na sombra. Ela não precisa ser só meia sombra, ela pode ficar na sombra. Olha o local que ela está aqui, ó, junto com as minhas folhagens. Aqui a gente não pega sol, é apenas claridade. É uma suculenta considerada de sombra e muito bonita, gente. A Calicia repens, o dinheiro em penca, esse é o variegata. Ele pode ser cultivado em sol pleno, pode ser meia sombra e sombra. O colar de princesa. O colar de princesa também pode ser cultivado em meia sombra, pode ser cultivado em sol pleno, mas eu prefiro cultivar ele na meia sombra, onde o sol pega indiretamente, não bata sol nele total. Então, é uma planta que, se você cultivar ela à sombra, sem sol, mas sombra, gente, não é aquela sombra escura, não, a sombra na claridade. Ele pode até ficar um pouquinho estiolado, mas ele vai ficar muito lindo e ele prefere um local que o sol não é intenso. Pode cultivar no sol da manhã. Eu cultivo o meu aqui dentro da garagem, então ele fica muito bonito aqui nesse local. Tanto ele quanto a Orbeia variegata, ó, ele fica debaixo aqui desse telhado. E é uma planta que fica muito linda, cultivada assim à meia sombra, só com a claridade. Eu tenho poucas plantas de sombra, né? Porque o meu local aqui eu não tenho tanta sombra, mas eu vou adaptando assim pelo sol da manhã, aonde eu posso colocar que não pega tanto sol e elas vão ficando, vão se adaptando. Este é um cedu angelino, ele pode ser cultivado ao sol, mas eu prefiro ele assim à sombra. Os colares em geral, gente, todos eles preferem um local mais assombreado, com menos incidência de sol. Eu gosto de cultivar assim embaixo de árvore, que assim ele pega algumas luzes solares, né? E aí ele desenvolve melhor. Colar de pérola, colar de rubi, colar de bananinha, colar de melancia. Todos esses senécios, gente, que a gente chama aí de colares, eles ficam melhores aí debaixo de uma árvore ou sombrite ou o sol da manhã, onde pega só umas 2, no máximo 3 horinhas de sol ao dia e que não seja tão quente. Mas o aqui para mim que deu certo foi aqui debaixo dessa árvore, principalmente o colar de pérola que eu não conseguia cultivar e agora ele está desenvolvendo. Senécio Jacob, Seneugeclenia, né? Também dá para cultivar ao sol, mas ele prefere assim mais assombreado. O dólar, o meu tá aqui feio porque ficou sem regar esses dias, mas é o local que eu gosto de cultivar ele, é um local de sombra. Gente, eu não sei se todo mundo cultiva assim, essas que eu estou falando, mas eu prefiro cultivar à sombra essas plantas que eu estou mostrando aqui para vocês. O senécio verde, eu prefiro cultivar ele também à meia sombra. Pode cultivar à sombra, que ele fica bonito, mas eu cultivo ele também debaixo de uma árvore. O coração partido, eu cultivo o meu no sol da manhã, mas ele pode ser cultivado à sombra, com bastante claridade. Ele prefere também, porque é uma planta que exige bastante água, ele desidrata com muita facilidade. E ao sol quente, ele não desenvolve, ele fica só desidratando, é amarelando as folhas. E o desenvolvimento dele é muito ruim ao sol, então ele parece que seca todinho. Por isso, o melhor local é a sombra. As runiones, gente, a Topsy-Turvy, eu prefiro cultivar ela no local com menos sol, o sol da manhã. Na sombra total, eu não cheguei a cultivar. Essa Runiones San Carlos, na sombra com bastante claridade, dá para cultivar. Na sombra total, nenhuma planta gosta. Mas eu cultivo a minha aqui, o sol da manhã. As crassula ovata, né, a jade, tanto ela quanto a orelha de Shrek também, eu não tenho aqui para mostrar agora. A jade você pode cultivar ela ao sol pleno, que ela fica assim vermelha, fica linda. Mas você pode cultivar a jade também à sombra. Ela não vai ficar com a coloração muito bonita, mas pode cultivar assim. Rosinha do sol, Cedu maquinói, prefere também um local com menos incidência de sol. O meu aqui eu estou adaptando aqui ao sol, mas você pode cultivar ele se você não tiver um sol total.
O Sedum trelesi, você pode cultivar ele ao sol pleno, mas você pode cultivar ele também à sombra. As peperômias, eu tenho aqui a Ferreirai, parece uma vaz de feijão, fazendo aí jus ao nome, né? Ferreirai. E é uma planta que pode cultivar tanto à sombra, eu já cultivei ela dentro de casa e agora eu estou adaptando a minha ao sol da manhã, mas pode cultivar assim dentro de casa, num local que bata só claridade. Eu cultivava na janela. O McDougall, o meu tá ao sol pleno, vocês podem ver a cor, tá bem rosinha. Eu não tenho agora a sombra para mostrar para vocês que o meu da sombra a chuva matou, mas você pode cultivar ele à sombra que ele fica muito bonito. Eu até prefiro, porque ele fica com as rosetas bem abertinhas e fica verdinho, um verde azulado. A Cedevera Letizia, você não precisa dispor de um sol forte aí para poder cultivar ela linda. Ela fica muito bonita assim, à meia sombra. Aqui nessa bacia tem aloe, rawortia, todo esse gênero, gente, ele pode ser cultivado à sombra. Então, eu não vou falar o nome aqui, mas se vocês quiserem saber o nome de cada uma delas aqui, eu já tenho vídeo gravado aí de suculentas que podem ser cultivadas à sombra. Vou deixar na tela final para vocês verem se quiserem identificação. Mas qualquer desse gênero de aloe e rawortia, vocês podem cultivar aí à sombra, que não tem problema nenhum. O Plectranthus prostratus, que é o boldinho suculento, também fica muito lindo à sombra. Eu prefiro ele cultivado à sombra. Aqui ele tá debaixo de um pé de trepadeira, tá muito lindo e fica com as folhas bem mais brilhantes. Como eu disse, o gênero aloe, gente, aqui eu tenho um exemplar aqui, que é a Juvena. Ela não fica bonita ao sol, ela prefere muito a sombra, a meia sombra, e ela fica com esse verde assim bem bonito e ela multiplica muito. E quando é cultivada ao sol, ela se desidrata bastante, então não fica legal cultivar ela ao sol. Esse gênero aqui também, gente, é a Stapélia. Pode cultivar também a meia sombra. Eu prefiro a meia sombra, mas você pode cultivar ao sol também. Agora, vou mostrar para vocês as suculentas que o sol é indispensável. A Graptoveria Fantôme, por exemplo. Gente, não tem como cultivar essa suculenta se você não tem sol. Se você não tem aí pelo menos 4 horas de sol por dia, é difícil cultivar. A Angel precisa de bastante sol. Se não tiver sol, cai muita folha, dá muita praga. Então, é uma suculenta que é praticamente impossível cultivar ela aí à sombra. As gibifloras, não vou falar o nome também, porque são todas do gênero gibiflora. Essas suculentas que ficam gigantes, elas precisam de sol pleno. É claro que você pode até cultivá-las em meia sombra, porém elas não vão ficar com o formato dela, com os formatos originais. Elas vão ficar parecendo uma planta qualquer, mas não vão ficar aí bonitas. Mas o local que você deve cultivar uma gibiflora é em sol pleno. Se você puder cultivar uma gibiflora o sol o dia inteiro é o melhor, mas 6 horas de sol por dia já é o suficiente para ela ficar com uma boa forma. A Kalanchoe Pink Butterfly também precisa de bastante sol para ficar assim, com esses brotinhos rosinha. A Graptoveria Deb, é impossível cultivar essa planta à sombra. Essa realmente ela não sobrevive, gente. A meia sombra ela cai, ela começa a ficar toda começa a dar ácaro, começa a rachar, começa a ficar muito feia. Então, ela precisa de bastante sol. Quando é o período de chuva, que não dá muito sol, então ela já começa a ficar bastante feia. Vocês podem perceber aqui, ó, que o miolo dela está bonito, mas as folhas de baixo estão feias, justamente porque ela acabou de sair da época de chuva. A caranculata precisa de muito sol, porque é uma planta que cresce muito o caule e ela já tem tendência a ficar meio estiolada. Momoca, né, também faz parte aí do gênero de biflora, tô falando aqui especificamente, mas já tá lá no gênero. O Sedum rubroticton, olha, gente, a abelha tá achando que são flores, tá aqui. Esse aqui, ele fica até bonito cultivado à meia sombra, verdinho, mas qualquer toque ele cai todas as folhas. Então, para ele ficar forte, ele precisa aí de pelo menos 6 horas de sol por dia, sol total mesmo. Esse meu aqui não tem sombrite, não tem nada. Pega o sol que vai o dia inteirinho, mas tem que adaptar antes, gente. Essas suculentas de sol pleno, tem que começar adaptando pelo sol da manhã até chegar ao ponto de delas aguentarem aí o sol total do dia, que são bastante intensos, né?
Aqui, ó, eu acabei de replantar esse aqui, tá verdinho ainda, mas já está aqui ao sol. As crássulas também é um gênero que precisa ser cultivado ao sol. Tem um exemplar aqui, como exemplo aqui, a crássula Capitella Campfire, que precisa de muito sol. Você pode cultivar ela à sombra, meia sombra, ela vai ficar verdinha. Porém, ela pode ser que não aguente por muito tempo, porque quando ela está cultivada à sombra, ela atrai muitas pragas, fungo oídio, míldio, fungo do olho preto. Então, é muito difícil ela sobreviver. O melhor local para cultivar uma crássula capitela é no sol pleníssimo. Sem contar que ela fica com essa coloração vermelha maravilhosa, né? Apesar que eu gosto do verde dela também, acho lindo. Essa, por exemplo, ela está cultivada aqui debaixo de um sombrite. Ela está bem bonitinha. A Calanque Gastone Bonieri, orelha de burro, aqui ela está cultivada ao sol. Olha a coloração. Ela pode ser cultivada também à meia sombra, mas ela fica muito mais bonita assim, cultivada ao sol pleno. Ela fica mais compacta, então por isso o melhor local para você cultivar ela é no sol. O Francesco Baldi, você pode até cultivar ele à meia sombra, ele fica bonito por um tempo, mas ele fica muito frágil. A qualquer momento ele pode despencar as folhas. E assim, no sol pleno, é muito difícil aí ele ter algum problema. E ele pode ficar sem rega por muito tempo que ele aguenta. E quando ele está à meia sombra, ele não aguenta ficar tanto tempo sem rega. Então tem essa diferença também com o Francesco Baldi. Eu prefiro ele assim. A Graptoveria supreme, mas eu acho ela até um pouco parecida com a Deb. Ela também precisa ser cultivada ao sol pleno, porque senão ela estiola muito e ela cai as folhas com bastante facilidade. A Echeveria melaco. A Echeveria melaco, além de ficar estiolada se cultivada à meia sombra, ela também dá muito fungo. O Sedum Adolphe, as variações nos Bomeriano, Firestone, todos desses Sedum Adolphe, todas as variações dele, precisa de bastante sol, senão dá muito fungo, estiola e cai folha. Pastiveria clavifolia. Pode cultivar a meia sombra, mas ela fica melhor, mais compacta assim ao sol. Senão ela fica mais estiolada quando está cultivada a meia sombra. E para finalizar, um outro aqui também que precisa de muito sol, que é o Sedum bronze. Ele fica com essa coloração muito linda, muito mais compacto, resistente. E quando é cultivada a meia sombra, ele cai muitas folhas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!